Dia, tudo bem com você? Eu espero que você esteja desfrutando da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a uma nova série de estudos. Vamos estudar as epístolas paulinas. Epístola ou carta? Será que você tem essa dúvida? Hoje nós vamos falar da introdução das cartas paulinas, as cartas paulinas. Cartas eram excelentes meios de comunicação na época em questão. Você tem ali o Império Romano dominando aquela parte ocidental, do mundo ocidental, e eles expandiram muito a questão das estradas. As estradas que facilitavam a chegada das cartas. Talvez soe estranho ao ouvido de muitos que vão ver esse vídeo a questão de carta, né? Carta, o que é isso? Muitos nem sabem o que é. Até mesmo o e-mail, muitas vezes, já ficou para trás. Hoje mais é mensagem de WhatsApp, mensagem no Instagram, mensagens curtas, né? Mas as cartas eram escritas, né? em papel. Não eram como nós temos o papel hoje, um papel pautado. E a gente vai discorrer um pouquinho mais sobre isso aqui. E aí a grande pergunta é, carta ou epístola? Existe essa questão para se entender o que foi realmente os escritos paulinos. Foram cartas ou foram epístolas? Qual é a diferença de uma para outra? Vamos a elas. Cartas. Cartas eram escritos que geralmente eram dirigidos a uma pessoa ou uma comunidade específica, né? Alguém mais específico, um público mais específico. O número médio de uma carta na época era de cerca de 90 palavras, até porque as cartas eram caras. Geralmente não era a própria pessoa que escrevia a carta, geralmente, tá? Eles contratavam um escriba, que também era chamado de amanuense, para redigir essas cartas. Sendo assim, cada linha dessas cartas era cobrado um valor. Por isso as cartas não poderiam ser muito longas. Teriam que ser dito, a mensagem teria que ser dita de forma concisa, para que as pessoas pudessem entender e você não pagar muito por isso, né? Então, a característica de uma carta era de ser algo específico a uma pessoa. E aí a gente pensando nos escritos de Paulo, a gente vai falar, Paulo escreveu a Tito, Paulo escreveu a Timóteo, Paulo escreveu a Filemon. Então foram pessoas específicas. Paulo escreveu a Romanos, aos Efésios, é um público um pouco mais amplo, mas também era uma localidade, né, uma igreja específica. Então poderia ser uma carta, os escritos de Paulo? Poderia. Né? Agora vamos pensar nas epístolas. O que significa uma epístola? A epístola, a característica de uma epístola era um escrito para um número maior de leitores. As epístolas, elas poderiam até ter um nome específico. Por exemplo, como eu citei aqui, Paulo escreveu a Timóteo, ou a Filemon. Mas o autor da carta, ele estava pensando num público maior. Ele estava pensando de que essa carta atingisse, esses escritos atingisse um grupo maior de pessoas. Então aí é denominado uma epístola. Nesse sentido é denominado uma epístola. O número médio de palavras de uma epístola, à época, era de cerca de 200 palavras. Então a carta era de 90, as epístolas eram de 200, porque trariam ali mais ensinamentos. Né? Os escritos de Paulo parece num primeiro momento ser carta, porque era endereçada a pessoas particulares, a grupos particulares, igrejas distintas, mas sobretudo, a gente vai perceber que o conteúdo normativo
de Paulo, nos escritos paulinos, eram conteúdos para muitas pessoas. E eram conteúdos que iriam passar as épocas. Porque ele falava ali de caráter, ele falava de normas. Então tudo isso faz com que os escritos paulinos se tornem escritos universais para todas as pessoas. Porque tem princípios, os princípios são atemporais, os princípios passam pela cultura, pelas culturas, pelas épocas. Então, esses escritos paulinos, você vê os escritos paulinos de uma forma bem elaborada, de uma forma normativa mesmo, né? Trazendo ali normas, doutrinas para as pessoas e para as igrejas. Então, a ideia é que essas normas, esses escritos fossem expansivos, outras pessoas pudessem receber os mesmos ensinos, já que princípios, como eu falei, e essas normas são atemporais, elas passam, né? Para a gente ter uma ideia, em todas as cartas paulinas, a maior carta é Romanos, a menor é Filemão, mas nós vamos tratar delas nos seus respectivos vídeos. Mas, de forma geral, tirando uma média dos escritos paulinos, a gente tem uma média de pelo menos 1.300 palavras, juntando todas as suas cartas, né, e tirando uma média. Então eram escritos longos, eram escritos, como eu falei, normativos, doutrinários. Ele discorria sobre um assunto de forma pormenorizada, muitas vezes. Então, por isso, esses escritos de Paulo são intitulados epístolas, né? Mas também não está errado se você se referir à carta, mas de uma forma mais conhecedora dos estudiosos, eles entendem como uma epístola. Geralmente, elas eram escritas por um escriba, né? Por um amanuense. Esses escritos paulinos eram redigidos em papiros, como era comum tanto as cartas quanto as epístolas da época serem redigidas. Eram em papiros. Papiros eram um papel da época, né? Numa forma meio cônica, enrolada. E aí a pessoa ia desenrolando e ia escrevendo, ia desenrolando e ia escrevendo. E aí quando acabava-se a escrita, eles cortavam em páginas os escritos, eles cortavam, né? E aí eles dobravam esses escritos, faziam uma amarração nesses escritos e selava, né, com cera. Tinha ali um selo, botava uma cera e era selado com cera. Então, esses escritos, seja carta ou epístolas, eram enviados aos seus destinatários. Quando era uma pessoa, quando o mensageiro ele era de confiança, além da carta ou da epístola a ser entregue, ia com ele também algumas instruções orais. Veja o que diz Efésios 6, 21 e 22. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que eu estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Então, Tíquico, ele tinha a função de enviar os escritos e também dar uma mensagem verbal, um encorajamento aos irmãos que estavam ali em Efésios. A carta ou epístola, ela geralmente começa com o nome do remetente, né? Eu, fulano de tal, e tem uma menção, tem uma saudação nesse começo, né, da carta. E ela é seguida de uma saudação também normal, alegria, paz, saúde. Geralmente a gente percebe isso nas cartas paulinas. Uma oração, né, segue aí uma oração de petição ou de agradecimento pelo receptor, para aquele que vai receber a carta, pelo destinatário. E aí começa-se a redigir o conteúdo dessa carta. E
é redigido o conteúdo todo, depois vem as saudações finais. Geralmente, quando isso era possível, quem escrevia a saudação final era o próprio remetente. Aí não mais o amanuense, mas o próprio remetente escrevia a saudação de próprio punho. Ao final, como eu falei anteriormente, essa carta era dobrada, enrolada, dobrada e selada com cera. E aí era enviada. Agora nós vamos passar para a relevância do autor. Qual era o autor desses escritos, dessas epístolas? O apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Que relevância ele teve nesses escritos que ficaram de legado para nós hoje, para toda a humanidade? Qual é a relevância dele? Bom, ele é o autor de cerca de metade dos escritos do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto de 27 livros. Certos, tem 13 livros de autoria dele. Além de Hebreus, que ainda existe, né, uma questão em volta de Hebreus que não se sabe ainda. Muitos acreditam que é um escrito paulino, mas a gente não tem total certeza. Então, por isso, a gente não elencou Hebreus aqui. Além disso, de escrever esses 13 livros certos, ele influenciou diretamente Lucas. E Lucas, ele escreve o Evangelho segundo Lucas e escreve Atos dos Apóstolos, sobre o olhar de Paulo, sobre a influência de Paulo. Lucas andou com Paulo. Então, além de escrever os 13, ele exerce influência sobre Lucas, né? Os problemas tratados nas epístolas eram de cunho universal, pois falava de caráter e princípios. A gente já comentou um pouquinho sobre isso aqui na introdução. E como esses problemas estavam existindo, Paulo ele saiu a pregar, fazer as suas viagens missionárias. E aí depois a gente vai falar um pouquinho da vida de Paulo e essa cronologia. Ele saía a pregar, fundava a igreja, deixava elas lá, e mais a igreja é composta de pessoas. Pessoas têm problemas, pessoas têm dificuldades, pessoa tem suas questões. Nós não somos iguais. Então começam a surgir rixas, problemas, dificuldades, intrigas dentro das igrejas. E o que o apóstolo Paulo começa a fazer? Começa a dar diretrizes doutrinárias para essas questões. Que como seres humanos, por isso que a Bíblia, ela não só porque foi o apóstolo Paulo que escreveu, porque ele é um ser humano como eu e você, mas porque nós cremos, em princípio, que toda a Escritura foi divinamente inspirada. Então o apóstolo Paulo, para escrever também suas epístolas, ele foi divinamente inspirado por Deus para tal. Por isso ela serviu tanto à época dele quanto para a nossa época hoje. E vai servir eternamente. Porque somos pessoas como eles foram, temos problemas como eles tiveram e continuaremos tendo problemas até a volta de Cristo Jesus. Esses ensinos foram também, como eu falei, normativos. Eles para as igrejas, né? Então, as interpretações teológicas de Paulo sobre a vida de Cristo, sobre a morte de Cristo, trouxeram doutrinas básicas para o cristianismo. Então, isso é muito relevante. Por isso que Paulo foi muito relevante, porque ele conseguiu criar uma doutrina normativa para a vida da igreja, que perdura até os dias de hoje e perdurará até a volta de Cristo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. Como é que foi a sua vida? O que aconteceu durante o percurso da sua vida?
Primeiro é o seu nascimento. Ele nasce próximo ali à era cristã. E desde já, irmãos, eu quero deixar aqui, vou abrir um parêntese rapidamente, e vou deixar aqui alguns comentários que irei fazer aqui, são de cunhos bíblicos, né, que a gente consegue tirar da Bíblia. Outros são de cunho históricos, né, são histórias do povo judeu, e a gente vai também tirando. Então você não tem assim, em determinadas datações, você não tem uma certeza absoluta. Você tem autores que vão variar nessa questão da datação aí. Um ano a mais, um ano a menos, um período aqui, um período ali. Então, só para deixar bem claro isso, a gente não é o dono da verdade, não tem 100% de certeza, mas a gente está trabalhando com autores conceituados e que, na maioria dos historiadores, entendem dessa forma. Então ele nasce ali próximo ao início da era cristã. Em Atos 7:58, a gente vai ver que ele nasce em Tarso, na Cilícia, que fica localizado na Ásia Menor, que era um grande centro de educação helênica, grega. Esse centro só era superado por Atenas e Alexandria, grandes outros centros, né? Mas também era um centro muito importante ali, Tarso, na Cilícia. E aí é o ano 1, né? O ano 1 da era cristã. Seu pai, que a gente não tem menção do nome, mas sabe-se que ele era judeu, da tribo de Benjamim, isso está lá em Filipenses 3:5, fariseu, Atos 23:6, e cidadão romano. Paulo ele herda essa cidadania romana. Por isso que nos escritos de Lucas em Atos a gente vai ver Paulo questionando muitas vezes as suas prisões por conta da sua cidadania romana. E exatamente por isso ele pede para ser julgado pelo imperador e vai até Roma. Termina o seu ministério lá e morre em Roma. Bom, ele estudou na sinagoga local de Tarso e possivelmente em alguma escola ou universidade de Tarso, aí na questão já helênica, grega, para aprender a questão da retórica, né, a arte de falar, a lógica e a filosofia. Por que a gente percebe isso? Pelos seus escritos, pelo teor dos seus escritos, como ele se comporta diante das situações que aparecem para ele, né, junto aos romanos, aos gregos. As suas falas dão a nítida compreensão que ele era versado também na arte da retórica, do falar, né, da oratória para os romanos, também na arte da lógica e filosofia. Ele tinha 2 nomes. Paulo, que no latim, né, dava a ideia da sua cidadania romana, então o nome Paulo, e o nome Saulo, que era o nome hebraico, usado na família e entre os judeus. Sabe-se que ele também tinha uma irmã em Jerusalém quando foi preso. Quando ele foi preso lá, está lá em Atos 23:16, fala ali de um sobrinho dele, que foi inclusive avisá-lo de uma situação que estava sendo arquitetada contra ele, né? Em determinado período, ele foi enviado a Jerusalém para estudar com um mestre chamado Gamaliel. Isso a gente tem na Bíblia em Atos 22:3. Fato é que a gente conhece muito bem que ele perseguiu os cristãos. Você vai encontrar em Atos 9:1 e 2. Se converteu na estrada indo para Damasco, indo com as cartas na mão para prender os cristãos. Em Atos 9, de 3 a 19, isso por volta do ano 33 ao 34 da era cristã. A gente já sabe muito bem que Jesus aparece para ele na estrada de Damasco. Ele ficou em Damasco um tempo, né, depois de recuperar a visão, foi para a Arábia
e depois de 3 anos voltou para Jerusalém. Foi perseguido e foi para Tarso, a sua cidade natal. Depois foi acolhido por Barnabé. Barnabé foi atrás dele para começar um trabalho em Antioquia. Isso está em Atos 11, 25. Bom, ele fez a sua primeira viagem, e aí ele começa, né? Barnabé chega lá, pede ajuda dele, e ele começa a fazer as suas viagens. E ele faz a sua primeira viagem missionária com Barnabé. Em Atos 13, de 1 a 14, você vai ver isso. E aí está na imediação do ano 46 ao 48 da era cristã, a sua primeira viagem missionária. Fez a sua segunda viagem missionária com Silas. Houve um problema com Barnabé, com Marcos, João Marcos. E aí Paulo não queria mais ir com João Marcos, escolheu Silas para seguir para a segunda viagem missionária. Atos 15, de 36 até Atos 18, 22. O ano ali é em torno de 49 a 52. Fez sua terceira viagem missionária, está lá em Atos 19, do ano 52 ao 56 da era cristã. Foi preso em Jerusalém, Atos 21, 33, do ano 56 ao 57. Viajou para Roma, no ano 57 a 58. Ficou preso numa casa em Roma. A gente vai ver em Atos 28, 16 ao 23, e o versículo 30 também faz menção de que ele recebia as pessoas na sua casa e ensinava tranquilamente, apesar de estar sobre a companhia de um soldado romano, ele ensinava tranquilamente a palavra de Deus dentro da sua casa. Isso aí no ano 58 ao 60. Esse ano 60 ao 64 é um dado histórico, né, que a gente pegou. Esse dado diz que ele viajou, fez uma nova viagem para Espanha, Creta, Macedônia e Acaia. São do ano 60 ao 64. A segunda prisão em Roma e morte vai do ano 64 ao 65. A gente vai ver isso lá em 2 Timóteo, que ele vai falar para Timóteo que está preso, já está à beira da morte, né? A vida já não cabe mais, ele sabe que vai morrer, então ele escreve a segunda carta, a segunda epístola a Timóteo. Então, meus irmãos, continuando aqui, a gente pensou um pouquinho sobre as ordens das epístolas paulinas. Existe a ordem canônica e existe a ordem cronológica. A ordem canônica é o que está disposto nas Bíblias, nas nossas Bíblias sagradas. Então a gente tem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e, para alguns, Hebreus. Essa é a ordem que aparece para a gente na nossa Bíblia, na nossa tradução. Essa ordem canônica. A ordem cronológica difere um pouco, embora os escritos sejam os mesmos, né? Então não altera. Mas só para a gente ter uma noção, né? A cunho de pesquisa, e você que é um pesquisador ou uma pesquisadora vai buscar mais informações sobre isso. Aqui é só um start para você buscar mais. A ordem cronológica dos fatos, baseado em Atos dos Apóstolos e informações das próprias cartas, dentro das próprias cartas paulinas, você vai ter algumas informações que vão dar esse norte para essa ordem cronológica que a gente vai passar aqui para vocês. E essa ordem tem maior aceitação entre os estudiosos do Novo Testamento. Bom, as que foram escritas na segunda viagem missionária. Em primeiro lugar, as que foram escritas na segunda viagem missionária, do ano 49 ao 52. A gente tem 1 e 2 Tessalonicenses, que foi escrita da cidade de Corinto. A gente tem aqui que foram escritas na terceira viagem missionária, do ano 52 ao 56, que são elas: 1 Coríntios, que foi escrita de Éfeso, 2 Coríntios, da Macedônia, Gálatas e Romanos, que foram escritas de Corinto. As epístolas que foram escritas de Roma, do ano 58 ao 60, nós temos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão.
Agora as epístolas pastorais, do ano 62 ao 65. 1 Timóteo, que foi escrita da Macedônia. Tito, que foi escrito da Macedônia ou Corinto, ainda a gente não tem uma plena certeza, mas dessas duas cidades. 2 Timóteo, que foi escrita de Roma, a gente mencionou ela anteriormente, que foi já na fase final da vida de Paulo, que foi pouquinho antes da sua morte. Então essa é a ordem cronológica. É certo, irmãos, que as epístolas paulinas circulavam amplamente ali no final do primeiro século e início do segundo século. E as pessoas aceitavam essa epístola como que elas tivessem autoridade normativa, doutrinária sobre a vida deles. Ou seja, eles entendiam que as epístolas paulinas eram inspiradas por Deus. Por isso, tinha plena aceitação entre o povo. E aí eu separei um versículo para a gente finalizar, que diz o seguinte. Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 2, de 1 a 5, nos diz o seguinte. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu finalizo aqui dizendo para você, apesar de todo o cunho histórico, teológico, tudo que nós pesquisamos aqui e trouxemos para vocês, o próprio apóstolo Paulo diz que nada supera a ação do Espírito Santo. Tudo que ele fazia, tudo que ele pregava, as palavras dele eram palavras vindas de Deus. Então eu convido você a analisar comigo, a fazer esse resumo comigo das cartas paulinas. No próximo vídeo, nós iremos começar com a carta aos Romanos. Eu espero você lá. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.